Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. João capítulo 4, versículo 21 a 24. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos começar uma série de lições, sobre a teologia do culto. O presbítero Valder comprou um material que fala sobre esse assunto, e hoje eu quero dar uma breve introdução, sobre esse assunto. Então nós sabemos que o culto, a importância do culto para as nossas vidas, tanto que nós estamos aqui hoje, nós estaremos aqui à noite, e muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que elas já vieram no culto, frequentaram o culto, e ela não está vindo mais. A gente pergunta para ela: por qual motivo você não vem mais no culto? Qual que é as desculpas que a gente ouve, por que a pessoa não vem no culto? Alguém quer compartilhar alguma desculpa que a pessoa dá quando ela não quer vir mais no culto? Tem visita em casa, o que mais? Ela está orando em casa. Sim. Não tem tempo. São várias desculpas que a gente ouve. Muitas delas, são relacionadas ao culto, Porque eu não gosto daquele tipo de palavra, porque fala sobre dízimo, porque o louvor não é animado, porque o louvor é animado demais, porque o pregador fala muito alto, porque o pregador fala muito manso, porque são várias desculpas, que as pessoas têm para elas não virem ao culto. E muitas delas, a maioria delas, é relacionada ao próprio culto, Eles não gostam do culto. O culto não é atrativo para eles, Mas nós sabemos que o culto, ele é oferecido a Deus. As pessoas acham que o culto é para agradá-las, Mas não, o culto é oferecido para Deus. Então, nós vivemos nessa era do marketing, que as pessoas elas buscam algo que as agrade, que as faça se sentir bem, se sentir alegre, se sentir prazer. E as pessoas acham que o culto é da mesma forma, que o culto é feito para que elas se sintam bem. Mas o culto, ele é oferecido a Deus. Então, na Bíblia, o verbo adorar possui relação com o reconhecimento de que Deus está no controle, de que só Ele é alto e sublime e nós somos meras criaturas. A máxima cristã lex orandi, lex credendi, cuja tradução pode ser o que se ora é o que se crê, adoração e teologia caminham juntas, e grande parte da nossa liturgia, nossa forma de adoração, é influenciada por nossa teologia, certa ou errada. Então, por nós vivermos essa era do marketing que tudo a gente acha que é para o nosso prazer, a gente acaba achando que o culto é para nós. As pessoas
têm uma teologia errada e acham que o culto é feito para elas, né? Então elas começam a procurar formas de culto, modelos de culto, modelos de igreja que as agrade, né? Quantas vezes a gente já convida as pessoas para vir no culto, a pessoa fala, não, eu não gosto daquele tipo de igreja. Às vezes as pessoas, pode ter gente até perto de nós, né, que já foi em várias igrejas, em vários cultos, mas eu não gostei de nenhum. Né? Olha só que coração errado que a pessoa tem, né? Ela acha que o culto é feito para ela. Que o culto é como uma experiência, né, no mercado, que você vai lá e escolhe o que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer. Uma roupa, né, um tênis que você vai lá e experimenta e vê se fica bom em você, se fica bonito em você, se cabe em você. E se não ficar, você simplesmente ignora. Então as pessoas, elas buscam isso. Porque o nosso culto, o culto contemporâneo, né, em geral, hoje a gente vê nas igrejas, ele tem essa ênfase de focar nas pessoas, de focar no lado humanístico, né? Então, ele é feito totalmente para agradar as pessoas. Então nós cultuamos para glorificar o Senhor, receber suas bênçãos e responder com louvor e gratidão. Assim, temos que definir exatamente qual audiência que, em rigor, objetivamos em nosso culto. O que nós objetivamos no nosso culto? Nós objetivamos agradar a congregação, agradar os irmãos ou agradar o céu? Nós precisamos alinhar a nossa teologia para isso. Que nós queremos agradar? Queremos agradar as pessoas que estão vindo no culto, ou nós queremos agradar o céu, queremos agradar o Senhor? Né? Nós precisamos ajustar isso no nosso coração. Muitas vezes, na nossa natureza pecaminosa, né, a gente que sempre está no culto, sempre vem, e às vezes acontece algo diferente no culto, né? Tem outro pregador, tem outras canções, a gente acaba, às vezes até no nosso coração, a gente acaba julgando, né? Fala, mas foi diferente, não gostei, né? Como se nós precisássemos gostar de alguma coisa, né? Como se fosse feito para nós. Mas nós precisamos ajustar, alinhar o nosso coração para isso. O culto é para o Senhor. Outra ideia errada que nós temos é que o culto é para alcançar os perdidos, né? Muitas vezes, eu já pensei muito isso, né? Que nós precisávamos fazer o culto de uma forma que quando viesse visitantes, pessoas não crentes, elas fossem alcançadas, e a gente fazia o culto especificamente para elas, né? Alinhava a palavra para elas, alinhava o louvor para essas pessoas e tudo, mas isso também é uma ideia errada. Lógico que o nosso culto ele pode alcançar os perdidos, né? Mas o fim do culto não é esse. O fim do culto é adorar ao Senhor. A adoração que é digna de seu nome deve ser teocêntrica. No coração da adoração cristã está o próprio Deus. E mais, na adoração cristã não apenas busca Deus, mas também o encontra. O Joe Owen, ele diz assim, que Cristo toma os adoradores pelas mãos e os conduz à presença de Deus. Então o culto, ele tem essa função, né? De pegar os adoradores pelas mãos e conduzir à presença de Deus. Então, quando a gente vem ao culto com o coração correto, de cultuar ao Senhor, né, nós somos conduzidos à presença de Deus, através de tudo que acontece no culto, através do louvor, através da palavra. Nós somos conduzidos, né, de forma a estar na presença de Deus. E Richard Baxter diz assim: se é a Deus que você está buscando em sua adoração, você não ficará satisfeito sem Deus. Então, se nós viemos para o culto com o coração correto, de buscar o Senhor, nós não vamos ficar satisfeitos até nós o encontrarmos na palavra, né, o encontrarmos falando ao nosso coração, mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida. Por isso a importância de nós virmos com o coração correto ao culto. Estar com esse coração de buscar o Senhor. Porque se nós viemos com esse coração de
eu vim ser servido no culto, nós não vamos alcançar o Senhor, nós não vamos alcançar o objetivo do culto, né? Que é receber a Deus, chegar até Ele. Amém? Então, a glória divina, ela requer nossa adoração, e que a vontade divina normatiza nossa adoração. Então, se nós estivermos com o coração correto diante do Senhor, a vontade do Senhor, ela vai normatizar, ela vai guiar a nossa adoração, ela vai guiar o nosso culto. Sinclair Ferguson escreveu que a atitude predominante do evangelicalismo contemporâneo consiste em focalizar e centralizar daquilo que acontece no espetáculo da adoração. A estética, quer seja musical, quer seja artística, recebe prioridade acima da santidade. Mais e mais é visto, menos e menos é ouvido. Acontece uma festa dos sentidos, mas existe fome de ouvir. Agora tem de haver cores, movimento, efeitos audiovisuais, pois de modo contrário, Deus não pode ser reconhecido, amado e crido. Muitos de nós, às vezes, já fomos em cultos cheios de experiências, né? Experiências sensoriais, experiências de luzes, experiências de som, fumaça e tudo mais, né? Quem já foi num culto assim? Eu já fui, né? Então, as palavras que o pregador fala é alinhada com o som, com o movimento dos instrumentos, né? Com as luzes, o tom de voz que o pregador fala é alinhado com as luzes, né? Muito, muito legal, muito bonito isso. Mas muitas vezes a gente acaba se iludindo com tudo isso e acha que isso no meio disso tudo está tendo a presença de Deus, né? Por quê? Porque aquilo ele mexe com o nosso cérebro, com a nossa experiência, o pessoal fala que são cultos dopaminérgicos, né? Ele produz dopamina no nosso cérebro, né? E isso, muitas vezes a gente pode confundir, né, isso com a presença de Deus, com algo que nós estamos recebendo de Deus. Por quê? Porque afeta as nossas emoções, né? As nossas emoções, elas são afetadas. E isso vem muito dessa cultura, né, de marketing que nós vivemos, que até na Revolução Industrial tudo era muito simples. Você ia no mercado, só tinha um produto, você ia nos lugares, só tinha uma coisa para você escolher, né? E depois da Revolução Industrial, o que acontece? Você tem 1001 opções para escolher. Você pode escolher do jeito que você quiser, né, da forma que você quiser. E com o culto acontece da mesma forma, com a igreja acontece da mesma forma, né? Hoje as pessoas podem escolher a embalagem que elas querem receber, né? E nós temos que mudar o nosso coração em relação a isso, né? Nós temos que buscar adorar a Deus, descobrir que o culto, ele é para o Senhor, ele é feito para o Senhor, ele é feito para adorar ao Senhor. E tirar o foco de nós mesmos, né? Tirar o foco de ser agradado, de receber, né? Algo feito para nós. Amém? Os irmãos querem comentar, querem fazer alguma pergunta? Hoje é a escola bíblica. Eu comecei a dar aula esse ano, né? E aí os alunos falam que eu falo muito rápido. Eu não acho que eu falo rápido, mas eles falam que eu falo muito rápido, né? Então, acaba que é verdade, né? A gente acaba falando muito rápido e não dá tempo das pessoas pensar, das pessoas refletir, né, sobre o que a gente está falando. Então, é algo que precisa ser melhorado. Então, nós temos, né, o grande fato da igreja da Nova Aliança é que a igreja ela não é clericalista, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Os irmãos falam e a gente aprende uns com os outros, né? Mesmo na simplicidade dos irmãos, no jeito de falar, né?
o Senhor, ele fala através de cada um de nós, né? Então vamos lá. Vou beber uma água aqui. No Antigo Testamento, né, já existia adoração. Em Êxodo 3,12 diz: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, um dos objetivos do Senhor tirar o povo, libertar o povo de Israel do Egito, era a redenção, né, para adoração. Então, Deus liberta o povo de Israel do Egito, não apenas para eles serem livres, não apenas para tirar eles de lá, mas para eles adorarem ao Senhor. Então, a partir daquele momento que eles saíssem do Egito, eles teriam Deus colocaria neles esse costume de adoração, de adorar ao Senhor. Então, lá em Êxodo fala claramente sobre isso, né? Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, o Senhor, ele buscava a adoração do povo, né? Ele libertou o povo do Egito e queria que o povo o adorasse. Então, um dos objetivos era esse. E Deus, ele colocou vários meios para que o povo adorasse Ele. Ele fez o tabernáculo, né, que era onde o povo adorava a presença de Deus. Ele separou os levitas para adorar, né? Ele separou os utensílios, ele separou várias coisas. Então nós vemos no livro de Êxodo e de Levítico todo o ritual, né, de adoração que Deus ele preparou para que aquele povo o adorasse. E a adoração, ela começou a fazer parte da vida daquele povo. A adoração era contínua, né? Existia lá no tabernáculo uma adoração constante. As pessoas iam lá oferecer os sacrifícios de animais, os sacrifícios que eram feitos, que Deus ordenava que fossem feitos. Então aquilo era uma adoração constante. Essa era a adoração do Antigo Testamento. Essa era a adoração que Deus ele estipulou para aquele povo o adorasse. Êxodo 29:44 diz assim: e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. E habitareis no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu, Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, Deus ele estipulou, ele fez esse tabernáculo. E lá nesse tabernáculo, que era uma cabaninha, né? Um lugar feito de tecido lá, era onde Deus habitava entre o povo. Ali Deus falava, né, com o povo através dos sacerdotes. E lá era o lugar que Deus habitava. Só que naquela forma de adoração, o culto ele era muito restrito. As pessoas elas adoravam, só que a adoração coletiva, como nós fazemos hoje, que nós vemos no domingo ao culto, que nós fazemos a ceia mensalmente, ela era muito rara. Ela era limitada às festas que eles tinham, que eram festas anuais, né, que tinham algumas convocações. Então o culto ele era muito restrito no Antigo Testamento. Então não era como nós hoje nos reunimos toda semana, todo domingo para adorar o Senhor. Era tudo muito restrito. E era muito protegido também, né? Não era todas as pessoas que podiam se chegar no tabernáculo e fazer as adorações, fazer os sacrifícios, entregar as ofertas. Era tudo muito protegido. E eram os sacerdotes que faziam isso.
Então tinha toda essa restrição, essa proteção, né? E poucas pessoas tinham esse acesso, né, à presença de Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente vê que a presença de Deus ela era visível, né? Visível, mas só podia chegar nessa presença, só podia ouvir a voz de Deus os sacerdotes, né? Então era muito restrito. Lá em Deuteronômio 6,13 diz assim: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Então ali, essa presença, né, essa proteção que era restrita aos sacerdotes, ela tinha uma função. Qual que era a função? Que era para que a ira de Deus não se acendesse contra o povo se eles chegassem lá na presença de Deus de qualquer jeito. Então, tinha ali toda uma restrição, porque Deus, ele é um Deus santo, né? Era um Deus que ele não aceitava qualquer sacrifício. Ele não aceita, né, qualquer sacrifício. Ele não aceita qualquer adoração. E naquela época, se qualquer um chegasse lá, se o sacerdote chegasse lá e oferecesse uma adoração que não agradasse ao Senhor, a pessoa era consumida, a pessoa era destruída. Aqui em Deuteronômio 6,15 fala, olha só, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Nós vemos o episódio lá quando eles estavam carregando a arca, né? Lá da casa de, acho que é Obed-edom, né? Como? Que eles estavam carregando a arca e a arca simbolizava a presença de Deus e a arca ia cair do carro e alguém colocou a mão na arca. Usar, né? E alguém colocou a mão na arca e a pessoa foi destruída, a pessoa morreu. Por quê? Porque não era adoração, ela não era qualquer pessoa que podia se achegar, qualquer pessoa que podia ter acesso, era somente os sacerdotes. Então, no Antigo Testamento, ele nos mostra que Deus ele não quer ser adorado de qualquer jeito. Nós vimos lá desde de Caim e Abel, quando eles ofereceram sacrifícios, né? E Deus não se agradou do sacrifício de Caim, né? Deus não se agradou do sacrifício dele. E nós vemos lá os filhos de Arão também, né? Eles ofereceram fogo estranho, um fogo que Deus não pediu, algo que Deus não pediu, né? A gente vê como é sério isso, né? A gente vem para o culto e a gente quer fazer o culto de qualquer jeito, né? De uma forma que Deus não falou, de uma forma que Deus não pediu, de uma forma que não agrada ao Senhor, que agrada a nós mesmos, que agrada as pessoas que vão vir, né? Então, nós vemos no Antigo Testamento toda essa orientação, é bem claro que Deus, ele zela muito pela adoração, ele não aceita qualquer adoração, né? Então, outra função da aliança eram os rituais, né? Os sacrifícios e as festas, eles mantinham viva a aliança entre Deus e Israel. Então, todas as vezes que eles se reuniam para aquelas festas que eram estipuladas, para fazer os rituais, para fazer os sacrifícios, era para manter viva a aliança que tinha entre Deus e Israel, né? A gente vê na Bíblia toda falando, né? Para que lembrareis da aliança, sempre Deus ele vai citando a aliança. Por quê? Porque aquele povo eles se reuniam para lembrar dessa aliança, para manter viva essa aliança que Deus tinha, né, com o povo de Israel. Então, a adoração ela tem essa função, né, de relembrar a aliança que o Senhor ele tem com nós, né? Então, no Antigo Testamento era dessa forma. E no Novo Testamento,
essa adoração, ela foi cumprida em Cristo. Ela foi um ponto de virada, né? Cristo, ele inaugura o cumprimento de tipos e promessas do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, tudo que era relacionado à adoração no Antigo Testamento, ele se cumpriu em Cristo. No Antigo Testamento, quem que fazia os sacrifícios, quem que chegava diante de Deus, quem que era o intermediador, né, era o sacerdote. Cristo se tornou esse sacerdote. Qual era? No Antigo Testamento, existia o tabernáculo, existia um templo, existia um lugar que as pessoas elas adoravam ao Senhor, elas ofereciam sacrifício ao Senhor. E no Novo Testamento, Cristo se tornou esse templo, né? Cristo, ele cumpriu, né, esses rituais, essas regras do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam oferecer sangue pelo pecado, precisavam oferecer um animal pelo pecado. Por isso que nós chamamos Cristo, né? A Bíblia fala Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque agora não precisa mais oferecer sangue, né? Por quê? Porque Cristo, ele já derramou o sangue pelos nossos pecados. Então, o povo oferecia o sangue pelos pecados como uma forma de adoração, e agora isso se cumpriu em Cristo. Em João 1,14 fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando fala que ele habitou entre nós, é a mesma expressão que é usada quando se refere ao tabernáculo. Como se dissesse assim, ele tabernaculou entre nós, né? Ou seja, no Antigo Testamento, que as pessoas buscavam a Deus, tinham a presença de Deus no tabernáculo, Jesus agora ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele vive entre nós, ele habitou entre nós, a presença dele está entre nós, né? Então, aqui João ele fala: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, no Antigo Testamento, quem que via a glória de Deus? Somente os sacerdotes, somente as pessoas que escolhidas por Deus, né? E depois que Cristo veio, Cristo tabernaculou, habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só que poderoso esse versículo, né? É uma revelação de que o Deus do Antigo Testamento, que era praticamente inacessível, ele se torna acessível agora através de Cristo, através dessa habitação de Cristo entre nós. Então, hoje nós podemos ver essa glória, né, cheio de graça e de verdade. Então, o corpo de Cristo, ele substitui o templo. Agora, o acesso a Deus não ocorre mais por meio de um local físico, mas por meio dele. E aí vem isso que os irmãos falaram, né? A igreja, ela está em todo lugar, né? Cristo, ele está em todo lugar, né? As pessoas usam muito isso, né? Usam muito essas questões aqui para justificar o fato delas não querer vir à igreja, né? Lá em João capítulo 2, versículo 19 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, quando Jesus veio à terra, ainda existia um templo, ainda existia um lugar de adoração, né? Existia esse lugar que as pessoas iam lá oferecer sacrifícios, entregar sacrifícios, as pessoas, né, iam lá pregar, compartilhar lá a palavra de Deus. Existia esse templo ainda. Só que Jesus, ele o tempo todo, ele mostrou que ele era o templo.
E aí no versículo 19 de João 2 fala, né? Destruir este templo, em 3 dias o levantarei. Ele estava falando a respeito da sua morte, né? Que ele iria morrer, mas no 3º dia ele ia se levantar. Por quê? Porque a partir de agora, na nova aliança, o corpo de Cristo é o templo, né? Então, ficaram todos admirados, né? Mas em 46 anos foi edificado este templo e agora tu levantarás em 3 dias. Versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Então, agora não existe mais essa questão das pessoas terem que ir lá em Jerusalém, no templo, para adorar o Senhor. Nós vemos ainda hoje, existem muitas religiões que são assim, né? As pessoas precisam ir em tal lugar para adorar, precisam ir em tal lugar para buscar, precisam ir em tal lugar para cumprir a promessa, para pagar a promessa, né? Mas Cristo, Ele aboliu isso, porque Ele mesmo é o templo, Ele mesmo é o lugar de adoração. Nós lemos lá em João 4, né, do 21 ao 24, sobre a mulher samaritana. Ela tem essa questão: Senhor, onde que nós devemos adorar? Onde que nós devemos te buscar? Onde que nós devemos oferecer sacrifícios? Aí Jesus, ele falou: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aquela adoração que era uma adoração que ela dependia de lugares, de pessoas especiais, ela agora é uma adoração que é feita em espírito e em verdade, né? Uma adoração que ela é contínua na nossa vida, porque versículo 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a nossa vida agora, ela tem que ser uma constante adoração. Nós precisamos viver uma vida de constante adoração ao Senhor, né? Não somente quando vai ao templo, como aquele povo ia, né? Quando eles estavam no templo, mas o tempo todo. Jesus oferece de uma vez por todas, em Hebreus 7, 27, diz assim, 7, o 26 e o 27. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, todos os dias, quando o sumo sacerdote ele chegava lá no tabernáculo, ou quando ele chegava lá no templo, primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício pelos seus pecados, né, para ele ser digno de oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. E aqui em Hebreus ele fala que agora não tem mais necessidade disso, porque Jesus, né, ele vem, é o sumo sacerdote, só que ele é o sumo sacerdote, ele não é esse sacerdote como os sacerdotes que tinham naquela época, que precisavam oferecer sacrifício. Ele já é santo, ele já é inculpável, ele já é sem mácula, ele já é separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Isso ele fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, quando ele morreu na cruz, ele se ofereceu pelos pecados, ele se tornou esse sumo sacerdote que não precisa mais de oferecer sacrifícios para se chegar diante de Deus. Ele mesmo, ele é o sacrifício. Amém? Alguém quer perguntar, quer comentar? Estão entendendo? Em Hebreus 9, 13 e 14 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então agora, a oferta, ela purifica não somente a carne, né? Porque antes o pecado ele era oferecido a oferta ela era oferecida pelos sacrifícios da carne, pelos pecados da carne. Agora não, ela purifica também a consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, muitas vezes as pessoas elas têm uma consciência de pecado, que elas estão em pecado, que elas não podem se chegar diante de Deus para adorar, mas Cristo ele já purificou não somente a nossa carne, mas também a nossa consciência. Agora nós não precisamos mais chegar diante de Deus, né, com a acusação de que nós somos pecadores, de que nós estamos pecando. Nós precisamos chegar diante de Deus agora com a consciência de que Cristo ele já levou os nossos pecados, né, que se nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoará e nós podemos nos achegar diante de Deus. Em Hebreus 10, né, também diz que, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Então você já imaginou, você cometeu um pecado, e aí você vai lá e mata um bode, mata um touro e oferece pelo perdão dos pecados, né? É uma coisa que, olha aqui o que o escritor de Hebreus fala, né? É impossível que esse sangue ele remova pecados, né? Então, Cristo hoje, Ele é o nosso sacrifício, né? Aquele que removeu os nossos pecados, que nos trouxe essa consciência de que nós podemos nos achegar diante de Deus, né? Nós podemos ver a glória de Deus, né? Então, isso tudo é através de Cristo, através da aliança de Cristo, né? Em Hebreus 10, o versículo, deixa eu ler aqui o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Então, com uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre, né? Todos nós que estamos sendo santificados. E aqui no versículo 16 fala: porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Naquela época, né, a lei era escrita lá em tábuas de pedra, né, os 10 mandamentos, e aquilo estava lá dentro da Arca da Aliança, né? Então, aquilo era lido constantemente para eles. E no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, fala que no nosso coração, porém no coração, as minhas leis, e sobre a mente as escreverei. No versículo 17: também de nenhum modo me lembrareis dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então hoje, o alvo da nossa adoração é Cristo. Cristo, através do seu sacrifício, né, Ele nos permite adorar, né, cultuar. Senão, estaríamos até hoje daquela forma que aquele povo estava, né, tendo que depender de um sacerdote, tendo que depender de ofertas de sacrifício, mas Cristo hoje Ele já cumpriu tudo isso.
Todo crente hoje tem acesso direto a Deus. Hebreus 10:19 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com o corpo e água pura. Então, meu irmão, se nós já recebemos, Jesus nas nossas vidas, se ele já nos resgatou do pecado, então nós temos que, com intrepidez, buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor, cultuar ao Senhor. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como eu já falei, a adoração, ela não é mais algo que nós fazemos somente aos domingos, quando nós vimos ao culto, A adoração, ela tem que estar na nossa vida toda. Ela tem que estar em tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida cotidiana, nós temos que estar em adoração ao Senhor. Em Hebreus 13:15, diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor, ele sempre tem que estar no nosso coração, como um sacrifício oferecido a Deus. Então, o autor aqui de Hebreus, ele fala que o louvor é sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. E aí chegamos aqui, que o Espírito Santo habita em nós e na comunidade cristã. Então, em 1 Coríntios 3:16 diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, nós somos santuário de Deus. E por que nós reunimos como igreja? Porque a igreja é o santuário de Deus. E quando nós reunimos como igreja, todos nós reunidos somos o santuário de Deus. Então, o que há de único na reunião da igreja, no culto, não é o momento que adoramos, mas é o momento no qual nós edificamos uns aos outros ao adorarmos a Deus conjuntamente. Então, quando nós viemos adorar o Senhor, não é tão bom você saber que você está lá em casa se arrumando para adorar o Senhor, e quando você chegar aqui, vai estar os seus irmãos aqui, Valdeir, Alênio, Adriano, a avó, todos aqui, Você tem essa segurança de que todos esses irmãos estarão aqui para edificar uns aos outros, Para que quando um estiver fraco na fé, o outro seja edificado, para que às vezes, mesmo se a pessoa não falar nada para você, você olha para ela e vê Cristo na vida dela e pensa: olha só como esse irmão ele reflete, a vida de Cristo, como ele enfrenta os problemas, como ele enfrenta a vida, como Deus se manifesta através da vida dele, Então, esse é o objetivo da reunião da igreja, é edificar uns aos outros. E quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós estamos edificando uns aos outros, estamos fazendo essa edificação. Os irmãos leem a palavra, os irmãos cantam a palavra de Deus. Como é bom a gente chegar aqui e ver esses meninos novos, jovens, adorando ao Senhor, dedicando a sua vida aí para buscar o Senhor. Quando se a gente sair ali fora, ali a gente vê os jovens entrando no mundo das drogas, das facções criminosas, E hoje nós podemos ver esses jovens aí adorando o Senhor na igreja, Os jovens, os adultos, as crianças, todos adorando ao Senhor, Então isso é muito poderoso,
nós sabemos que nós temos um Deus e que desde pequeno, dos mais novos aos mais velhos, todos adoram esse Deus, todos creem nesse Deus, todos buscam esse Deus, dia após dia no culto, né? Então, isso é muito, muito poderoso, isso é muito edificante nas nossas vidas. Então, nós precisamos tirar, né, do nosso coração essa ideia de que o culto, ele é feito somente pelo pastor, pelo pregador, pelos irmãos que fazem o louvor, né? Na Reforma Protestante isso isso era um dos questionamentos, né? Porque do mesmo modo que no Antigo Testamento as pessoas tinham um sacerdote, a igreja naquela época fazia da mesma forma, somente o sacerdote tinha acesso a Deus, somente o sacerdote podia falar com Deus, somente o sacerdote podia ler a Bíblia, né? A Bíblia, antes da Reforma Protestante, era a Bíblia em latim, né? Imagina, você vinha ouvir a palavra de Deus e você não entender a palavra de Deus, porque você não poderia ler a palavra de Deus, né? Então, isso foi muito combatido na Reforma Protestante, essa questão. Então, hoje nós não podemos mais fazer isso, né? Achar que a obrigação do culto é do pastor, é do pregador, de quem está fazendo louvor. Todos nós somos chamados para cultuarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor no culto, né? Para ter os elementos normativos do culto, né? Nós vamos, durante esse estudo, né? Vamos esmiuçar cada um, que é a leitura e a pregação da palavra, o canto congregacional com salmos, hinos e cânticos espirituais, a oração, o batismo, a ceia, né, o estímulo mútuo ao amor e às boas obras. Então, tudo isso, ele está presente no culto. E essa questão, por exemplo, da oração, muitas vezes nós ficamos esperando que alguém ore por nós, né? Quando a gente enfrenta um problema, uma dificuldade. Ora por mim. Ou às vezes a gente fica esperando que alguém descubra o nosso problema, né? E fala assim, irmão, você está com um problema, eu vou orar por você. E aí se ninguém orou, fala assim, ninguém orou por mim, ninguém veio me visitar, eu estava com um problema e ninguém adivinhou, né? Mas essa é uma obrigação de todos nós, né? O pastor Júnior uma vez falou uma coisa que eu fiquei refletindo sobre isso, eu reflito sempre sobre isso, que alguém falou para ele assim, mas eu faltei, eu não vim no culto e só uma pessoa perguntou por que eu não vim no culto. Foi mais ou menos isso a história. E só uma pessoa, e ele falou assim, não, então foi a igreja inteira que perguntou para você se você veio no culto. Porque todos nós somos a igreja. Então, se um irmão perguntou, a igreja perguntou. Porque todos nós somos a igreja, né? E aí a gente tem esse costume de ficar esperando, né? Que alguém se preocupe, que alguém busque. Quando um monte de gente já se preocupou, um monte de gente falou, né? Um monte de gente se preocupou com você, te mandou uma mensagem, te ligou, te fez algo. Mas aquela pessoa específica, né? Talvez que você queria, ela não fez, e você acha assim, a igreja não se preocupou comigo. Mas, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que sou muito reservado, sou muito na minha, mas eu me preocupo com todos os irmãos. Às vezes os irmãos faltam, falam assim, o irmão não está vindo na igreja e tal. E eu nunca cheguei em nenhum irmão que falei, você não está vindo na igreja, o que está acontecendo, né? Mas eu vou falar para vocês, no meu coração eu tenho, por que será que o irmão não está vindo na igreja? Será que está acontecendo alguma coisa, né? E às vezes eu até pergunto a Maria, as irmãs são mais de conversar umas com as outras. Aí eu falo, Maria, irmão fulano de tal, irmão fulano de tal não está vindo. Aí geralmente as irmãs, elas sabem, elas conversam mais, elas sabem, que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está viajando, está isso, né? Então, fica com o coração tranquilo, meu irmão. Aqui na nossa igreja, eu vejo que os irmãos, eles se preocupam uns com os outros, né? Eu vejo que tem uns irmãos que eles se preocupam de uma forma mais ativa, né? De estar perguntando, de estar buscando, de estar ligando, de estar mandando mensagem. Mas tem outros irmãos que eles estão preocupados mais assim, mais observando, né? Estão só olhando, observando o que será que está acontecendo, né?
Então, essa é uma obrigação de todos nós, né? Cuidarmos uns dos outros, né? Se preocuparmos uns com os outros, orarmos uns pelos outros. Então, tudo na reunião deve edificar o corpo. 1 Coríntios 14, 26 diz: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Colossenses 3,16 diz: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E lá em Efésios 4:11, fala a respeito dos dons, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nesses versículos eles deixam bem claro que a edificação ela é comunitária, né? Não tem mais uma pessoa que edifica todas as outras. Todos nós, né? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Então cada um tem uma edificação. Então, para concluir, né? Então, aquele culto lá do Antigo Testamento que era uma vez por ano que as pessoas iam lá, agora ela é semanal, né? Nós toda semana nós nos reunimos nas igrejas, né? Para fazer essa adoração corporativa. E Deus ele habita no meio do seu povo em todos os lugares. Mateus 18:20 diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aquela desculpa, né? De Deus, eu estou cultuando ao Senhor na minha casa, eu estou buscando a Deus aqui. Não tem como, porque não tem como você se edificar a si próprio, né? Precisamos de uns aos outros, né? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Precisamos de uns aos outros para edificar, né? Cabeça é Cristo. Uns dos outros. Membros uns dos outros, né? Então, assim, tem até muita gente, muitas igrejas aí que tem dono, as pessoas tomam as ovelhas, tomam os irmãos para si, né? Eles querem manipular as pessoas, eles querem dirigir a vida das pessoas, né? Então isso é uma forma totalmente errada, né? Porque Cristo é o cabeça. As ovelhas, elas são de Cristo, né? Nós somos um povo de Cristo, né? Se tem autoridades eclesiásticas aqui na igreja, se tem pastor, se tem presbítero, se tem os irmãos, né? O que eles fazem? Eles apenas guiam as ovelhas a Cristo, né? A função é guiar a Cristo. Por quê? Porque as ovelhas são de Cristo, né? Então, precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, a autoridade do culto é a Bíblia. A Escritura indica práticas obrigatórias para a reunião semanal. O culto, ele não é opcional. Em Hebreus 10, 24 e 25 diz: Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, um irmão estimula o outro. Um irmão ama o outro. Versículo 25: Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima.
Então a Bíblia é bem clara, né? Nós precisamos congregar. E o Antigo Testamento ele tem essa direção, ele nos aponta, né? Nos mostra que Deus ele quer ser adorado. Então nós precisamos adorar o Senhor, né? Buscar adorar o Senhor de uma forma que agrade ao Senhor, tendo a palavra de Deus como orientação, né? Para essa adoração. E William Temple escreveu que o culto é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus e dedicar a vontade ao próprio Deus. Então tudo, né, aponta para o Senhor, a santidade de Deus, a verdade de Deus, a beleza de Deus, o propósito de Deus. Então que nós temos isso no nosso coração, né? O culto é despertar a consciência pela santidade de Deus, um Deus santo que nos orienta a ser santo, alimentar a mente com a verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade, né? Nós precisamos alimentar a nossa mente. Imagina, a gente fica 24 horas por dia, né, alimentando a mente com as coisas desse mundo, né, e poucas vezes na semana, poucas horas na semana nós alimentamos a mente com a verdade de Deus. Purificar a imaginação pela beleza de Deus, pela beleza da criação de Deus, né, pela beleza da palavra de Deus, pela beleza do sacrifício de Deus. Dedicar a vontade ao propósito de Deus. Então nós temos muita vontade, muito sonho, muito desejo, mas tudo isso, né, tem que ser dedicado ao propósito de Deus. Os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida, ela tem que ser dedicada ao propósito de Deus. Então, irmãos, é muito poderoso, né, nós sabermos que nós temos um Deus tão poderoso, um Deus que nos livra do inferno, nos livra da condenação eterna. E nós temos uma igreja, né? Nós temos irmãos, né? Para edificar uns aos outros, né? Então, isso é muito poderoso. Nós precisamos proclamar isso todo o tempo. Nós precisamos viver alegres por isso todo o tempo. Nós precisamos chegar, né, na reunião, no culto, com esse coração alegre todo o tempo. Com esse coração agradecido, com esse coração ansioso, né, por buscar ao Senhor, por buscar a palavra do Senhor, né? Muita gente fala assim, mas não pode ter emocionalismo, né? Muito emocionalismo, né? Tudo exagerado faz mal, tudo exagero faz mal, né? Mas eu fico muito emocionado com a palavra de Deus, né? Porque você saber que você levantou hoje de manhã e você não tinha um pingo de vontade de levantar da cama para vir para a igreja, e mesmo assim, a misericórdia de Deus ela te alcançou a ponto de você vir, de você se alimentar, de você ouvir que que Cristo, Ele te salvou, e poder adorar esse Deus, né? Esse Deus que mesmo a gente tendo esse coração pecaminoso, Ele nos permite adorá-lo, né? Olha só que ousadia, né? Ele fala para a gente entrar ousadamente no Santo dos Santos, né? Muita ousadia, né? Então, assim, é muito poderoso, é muito lindo, né? Eu tenho uma história que eu gosto muito, eu trouxe aqui para deixar de reflexão para os irmãos, que houve certa vez um criminoso chamado Charlie Peace. Ele não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pelas leis dos homens. Um dia ele foi preso e condenado à morte. No dia de sua execução, ele foi conduzido ao corredor da morte, na penitenciária na Inglaterra. Aí à sua frente ia o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada, né, como se estivesse lendo qualquer coisa. E o criminoso tocou-lhe no ombro e perguntou o que ele estava lendo. E aí ele respondeu, o confronto da religião. O conforto da religião. O criminoso ficou chocado ao perceber como ele lia de maneira tão mecânica textos que falavam sobre o inferno.
Como alguém podia ser tão frio ao ponto de conduzir outro à forca, lendo-lhes palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a cair sem demonstrar emoção alguma? Será que aquele pregador realmente cria que existe um fogo eterno que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas, já que lia tudo sem ao menos estremecer? Seria humano alguém dizer a outro friamente: você está morrendo eternamente, sem jamais conhecer o alívio que a morte poderia trazer? Aquilo foi demais para o criminoso. Ele mesmo começou a pregar no instante em que caminhava para a morte. Senhor, disse ele ao capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma. E se fosse preciso, iria de joelhos, mesmo que a superfície estivesse coberta de cacos de vidro, e ainda assim acharia que teria valido a pena. Quem escreveu isso foi Leonard Ravenhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser pregada, o culto ele tem que ser oferecido ao Senhor, né, de todo o nosso coração, né, de toda a nossa alma, não apenas por obrigação, aquela obrigação de você vim, é igual o pessoal vai para a academia, né, tirar foto, escreve tá pago, né? O culto ele não é dessa forma. Nós não viemos apenas para cumprir uma obrigação semanal. Nós viemos para adorar o Senhor, né? Para alimentar a nossa alma, nutrir a nossa alma do Senhor, da palavra de Deus, do poder de Deus, né? Então, eu creio que nós vamos aprender muito a respeito disso, né? Nas próximas aulas, né? Creio que Deus vai usar muito os irmãos que vão compartilhar, né? E que isso fique no nosso coração. Amém? Alguém quer comentar? Quer perguntar? Não? Amém. Então pode orar, Valdir? Pode encerrar? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né? Por mais essa oportunidade e que em nome de Jesus à noite nós temos mais uma oportunidade de cultuar o Senhor com o nosso coração alegre, com a nossa gratidão ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, de compartilhar, de aprender da Tua palavra. Senhor, que a cada dia nós venhamos aprender, Senhor, a cultuar ao Senhor de uma forma que agrade o Seu coração, de uma forma que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso sacrifício de louvor, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, que o Senhor abençoe, Senhor, nosso dia, o dia de cada um dos irmãos, que seja um dia alegre, um dia proveitoso, um dia de descanso, e que à noite, Senhor, nós poderemos estar aqui com o coração alegre, com o coração voltado para o Senhor, que nós venhamos ser impactados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Glória a Deus.